O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar por estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro num banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse 33º domingo do tempo comum, penúltimo do ano litúrgico, próximo domingo, celebrando a solenidade de Cristo, Rei e Senhor do Universo,
nós concluímos mais um ano litúrgico e entramos num ano novo. Primeiro domingo do Advento para nós inaugura um novo ano litúrgico como preparação para o Natal do Senhor. Junto à imagem da Mãe Peregrina, 3 vezes admirável, que nos visita, esta capela, tão expressiva que hoje está no meio de nós e que é uma capela, do Santuário de Schoenstatt. Amanhã teremos aqui em nossa paróquia um encontro arquidiocesano das capelinhas da Mãe Rainha 3 vezes admirável, e teremos aí todo um dia de atividades e comemorações à Mãe Rainha, a Mãe Peregrina. Dentro desse contexto de reta final de ano litúrgico, também a liturgia da palavra nos introduz a uma reta final, não do ano litúrgico, mas a reta final do mundo. Segunda leitura, São Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, e o tema é justamente esse: o fim do mundo, ou alguns vão chamar o fim dos tempos, que coincidirá com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que no tempo do Advento nós vamos refletir e rezar de uma maneira mais intensa. Então, esta realidade, isso faz parte da doutrina da fé cristã, não só da Igreja Católica. Todos os cristãos, de modo geral, creem na segunda vinda do Senhor, porque está na Bíblia, é revelação divina. Isso aqui a gente não contradiz e nem diz, é algo simbólico, não é bem assim. Não tem nada de simbólico. A primeira vinda não foi simbólica. Jesus nasceu lá na manjedoura 2000 anos atrás. Então por que a segunda vinda tem que ser simbólica? Não será real. Será física, presencial. Quem estiver vivo vai ver com esses olhos que a terra não haverá de comer, porque quem estiver vivo não vai morrer. Quem estiver vivo já será glorificado em vida. Essa é a maravilha da vinda do Senhor. Agora, a pergunta é: quando? É a pergunta que não quer calar. Que há 2000 anos tem gente aí querendo jogar na loteria para descobrir e adivinhar, e só dá tiro fora do alvo, Erra mais do que mãe de Ná, não consegue prever nada, de 10 previsão é uma e olhe lá por achismo. Por quê? Até os próprios cristãos, quando Jesus sobe aos céus, eles achavam que a vinda de Jesus já era ali, naquela época, que eles não iam morrer, que eles iam ver Jesus voltando. Por isso aquela loucura, todo mundo vendendo os bens, as propriedades, punham tudo em comum. Vamos viver aqui uma fraternidade, uma coisa assim, onde todo mundo é igual, ninguém passa fome, não há necessitados entre nós. É a comunidade dos Atos dos Apóstolos. Havia esta ideia. Se Jesus já está voltando, ele foi lá e tal, botar a conversa em dia com o Pai, mas ele já vai voltar para trazer o reino dos céus. Mas só que começou a morrer o povo, e esse Jesus não volta, e foram 100 anos, 200 anos, 300 anos, e já se foram mais de 2000 anos. E aí vem: quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Então quer dizer, ninguém sabe.
O próprio Jesus diz: quanto o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Jesus diz que nem ele sabe. Quando o Pai olhar para ele assim de lado, né, dá uma piscadinha, fala: ó, acho que está na hora, hein? Já dei canja demais para esse povo. E aí Jesus vem. Mas o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala, são de sinais e acontecimentos que acompanharão este tempo. E aí é que nós devemos saber interpretar os sinais dos tempos. Grandes tribulações, a fé que vai arrefecer no coração das pessoas e muitas outras situações, catástrofes, guerras, terremotos, cataclismas, abalos climáticos, ambientais, né? E perseguição à igreja, né? O próprio catecismo vai dizer, né, que haverá uma provação final, em que a própria igreja ela vai ficar por um fio. A igreja, o que? Os cristãos. Haverá uma grande apostasia. O que é essa grande apostasia? As pessoas deixarão a fé verdadeira e vão começar a acreditar em outras coisas que vão suplantar a fé verdadeira. E essa apostasia vai encantar assim, muita gente. Isso aqui é o que a gente queria. O mundo maravilhoso, o mundo dos nossos sonhos. Haverá uma espécie de um anticristo, que será visto como, como um Deus, como um salvador da pátria. E todo mundo vai seguir isso, né? E os cristãos que realmente permanecerem na doutrina, na fé, na palavra, serão a minoria. É como assim as dores de parto, né? Mas aí o próprio catecismo vai dizer: mas aqueles que permanecerem fiéis, com Cristo se alegrarão. Veja, São Paulo então está dizendo aqui: quando as pessoas disserem paz e segurança, aqui está. Quando as pessoas, o mundo disser paz e segurança. E nós vemos um grande movimento global, no sentido, por exemplo, de uma unificação de todos os povos, de um governo único, né? Com paz e com segurança. Todos serão respeitados, todos serão iguais. Mas para você fazer parte desse mundo maravilhoso, você tem que aderir a ele. Em outras palavras, você vai ter que adorar a besta, né? Haverá um controle muito grande das pessoas, do que se fala, do que se pensa, do que se faz. Esse controle já existe, né? Se você acha que a sua vida ninguém sabe dela, sinto muito lhe dizer, mas aí as grandes big techs, né, sabem mais da sua vida do que talvez você mesmo, né? Então isso vai ser muito fácil de as pessoas serem controladas, manipuladas. Tudo isso em vista assim, de um ideal bom, de um mundo muito fraterno, uma religião única, onde no fundo é misturar todas as religiões. Tudo é Deus, tudo vale, tudo salva, o importante é o amor, paz e bem, e é isso aí. E as pessoas vão gostar disso, porque vão ver um resultado prático, financeiro, de saúde, nas dimensões da vida, mas à custa de um preço da apostasia, da verdadeira fé. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente, é de surpresa, sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Quer dizer, padre, mas o senhor está pintando um cenário muito catastrófico, né? Eu não estou pintando nada, eu estou aqui lendo a leitura de São Paulo. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas. Aqui vem a parte boa.
de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Quer dizer, virá de surpresa, virá como um ladrão, virá. Mas quem estiver na luz, quem estiver com Cristo, quem estiver em comunhão com Deus, não vai se espantar, não vai temer, não vai se abalar, não virá como um ladrão. Por quê? Porque você vai estar preparado. Evangelho de domingo passado, quem se lembra? Às 10, às 5 em Previdentes e às 5, quem estiver na Previdência, com as lâmpadas cheias da reserva do óleo, não há o que temer. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, não somos das trevas. Portanto, não durmamos como os outros. Sejamos vigilantes e sóbrios. Vivemos em tempos que devemos estar em atitude de vigilância. Vivemos em tempos que precisamos estar em atitude de sobriedade. E o Evangelho vai nessa toada, né? Jesus que conta aí uma parábola aos discípulos do homem lá, do administrador, que foi fazer uma longa viagem, e o Evangelho faz questão de falar, né? Ele foi fazer uma longa viagem, e quando que ele voltou? Ele demorou muito, né? Como ele demorou muito. E aí então, deu talentos para cada um dos seus empregados. Talento aqui é o sentido de, era um peso, você põe na balança para poder, né, controlar as medidas. E um talento era mais ou menos 30 quilos. Agora não sabemos, tinha a prata e tinha o ouro. Aqui não fala se é a prata, se é o ouro. Se for 30 quilos de ouro, é um talentinho nada desprezível, ainda que seja prata, é coisa boa. Quer dizer, é um valor alto, é boa quantidade. Então, deu 5 talentos para um, para outro deu 2, e a um terceiro deu 1 talento, que também é bastante coisa. Cada qual de acordo com a sua capacidade. Aqui é uma coisa que a Sagrada Escritura revela. Claro, todos somos iguais em dignidade diante de Deus, todos somos iguais em termos de oportunidades que devemos ter na vida, mas num sentido assim, ontológico, ninguém é igual a ninguém. As capacidades são diferentes. Isso não quer dizer que um é melhor, outro é pior. Eu fico imaginando essas pessoas que Deus deu a eles muita capacidade, muitas capacidades. Tem gente que inveja, né? Tem gente que põe olho gordo, que malda. E eu fico pensando, nossa, isso deve cansar tanto, né? Porque gente que, né, ligado no 220, né? Eu pego aí, de repente, padres, sacerdotes fazendo um trabalho maravilhoso, espetacular de evangelização no Brasil, no mundo. Quer dizer, é uma capacidade especial que Deus deu para aquela, não há sombra de dúvida, isso não é para qualquer simples mortal do baixo clero, mas é assim, é um mistério de Deus isso. Segundo, aquilo que ele terá que produzir e prestar contas. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas assim, aqueles que vão ter grandes responsabilidades, eles precisam de capacidades suficientes para isso. Alguém que governa um país, alguém que governa o mundo, né? Não politicamente, mas economicamente, essa pessoa tem que ter
qualificações e capacidades especiais, isso aí não há dúvida. No ramo intelectual, literário, musical e em todas as áreas, meus irmãos. As qualidades são diferentes, as capacidades são diferentes. Pense num músico que tem o dom, não adianta. A gente canta no banheiro, aquela coisa toda, mas é diferente aquela pessoa que chega aqui. Ela ouve de ouvido e já pega, ela toca 5, 6 instrumentos. É um dom, é uma capacidade que Deus deu, não adianta. E isso não faz ela melhor nem pior, não. A quem foi dado será cobrado. E aí então você veja, o que recebeu 5, trabalhou, lutou, foi lá, correu e fez render mais 5. E foi elogiado e recebeu a sua recompensa. O que recebeu 2 da mesma forma. Mas o danado do que recebeu 1 era tão mais fácil. E foi o mais preguiçoso. E foi o mais covarde, vamos dizer assim. Aqui a palavra vai falar inútil, o servo inútil. Por quê? Porque nem se esforçou, nem vou tentar, não, cavucou, enfiou debaixo da terra. Na versão de Lucas, que conta um pouco, meio diferente, mas o sentido é o mesmo. Lucas vai dizer que aí foram 100 moedas, aqui, aí não é talento. Aí enrolou num lencinho, O povo antigo tinha um negócio de enrolar o dinheiro no lencinho, Guardar debaixo do colchão. Mas até hoje tem gente que faz isso. Mas veja, o que ele recebeu do Senhor? Estamos falando da segunda vinda do Senhor. Então, aquilo que Deus nos confiou é o que vamos, os frutos que nós vamos apresentar ao Senhor. Então, aquele que recebeu um só e não virou nada, 1 vezes 1 igual a 1. Servo mau e preguiçoso. Tira esse 1 e dá para aquele que tem mais. Padre, mas que coitadinho, só tem 1. Não, mas o problema não é ele só ter 1, é ele não ter feito valer, não ter vivido a sua vida com propósito, com finalidade, com determinação, com foco, com objetivo. Quantas pessoas hoje vivendo assim, meus irmãos? Se tem uma graça que nós precisamos pedir a Deus, é esta. No fundo, esses talentos, do que Jesus está nos falando? Não é dinheiro, não é isso. É a capacidade de amar. A capacidade de amar. Todos nós recebemos de Deus essa capacidade de amar. Só que tem gente que é preguiçosa, porque amar dói, amar traz sofrimento, amar traz cruz, amar nos desinstala. Amar nos tira do nosso comodismo para nos levar ao encontro de quem está precisando. É a família, é o filho, é a esposa, é a comunidade, é a sociedade, é o mendigo, é o doente. Nada mais, nada menos do que isso. Esse é o talento. Aí quem não amou nada, viveu no egoísmo, viveu voltado para si mesmo, no individualismo estéril. Que fim levou? De que valeu ter passado por esta vida, por este mundo? Então, que essa palavra de Deus hoje nos provoque e nos inspire de uma maneira muito positiva. Senhor, eu quero amar. Eu estou aqui neste mundo para amar. Não apenas nas grandes coisas e nas grandes oportunidades, mas nas miudezas do dia a dia, num abraço, num sorriso, numa mensagem, numa oração que eu faço por alguém, numa gentileza, em ser educado com a outra pessoa. É assim que a gente vai escalando nessa potencialidade de amar. Quando nós vemos esse que fez lucrar mais 5, estamos falando aqui dos santos, daqueles que viveram esse amor mais plenamente. Talvez não vamos chegar a essa
a este grau de amor, de santidade na nossa vida, mas que possamos, dentro daquilo que Deus deu a nós, a sua alma, ao seu coração, poder fazer valer essa graça e essa bênção de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.